Desenvolvimento. Já havia planos da Marvel para um filme do Capitão América lá em 1997. Em maio de 2000, a Marvel chamou a Artisan Entertainment para financiar o projeto, mas um processinho sobre os direitos autorais do personagem surgiu entre a Marvel e o quadrinista Joe Simon, um dos criadores do Capitão América. O processo acabou em 2013 e a Marvel então começou a se preparar para licenciar os longas pela Warner Bros., até que o produtor David Maisel sugeriu que a própria Marvel produzisse os filmes. Em 2005, a Marvel recebeu um investimento de $525 milhões da Merrill Lynch, o que a possibilitou produzir até 10 filmes, inclusive Capitão América, com distribuição pela Paramount Pictures. Inicialmente, Capitão América deveria ter sido o primeiro filme, mas a Marvel decidiu apostar em um personagem menos famoso para o caso de tudo dar errado. Assim, Homem de Ferro de 2008 acabou saindo primeiro. A produção ficou paralisada com a greve dos roteiristas em 2007 e 2008, mas em janeiro de 2008, a Marvel conseguiu retomar a produção de vários projetos. Porém, foi apenas depois do sucesso de Homem de Ferro que Capitão América finalmente ganhou o ok do estúdio para ser lançado em 2011. Este é o quinto filme com o personagem título. Houve um seriado em 1944, depois um filme para a televisão em 1979 e a sequência deste, Capitão América II, Death Too Soon, no mesmo ano e o filme de 1990, Capitão América, com Matt Salinger. Evans recusou o papel de Steve Rogers 3 vezes. Não é que ele não gostasse do papel, mas é que ele se preocupava com os efeitos da fama instantânea em sua vida pessoal caso aceitasse interpretar o personagem. Foi Robert Downey Jr. quem o convenceu a aceitar o papel, ficando depois livre para pegar qualquer papel que quisesse. Depois de uma reunião com o diretor Joe Johnston, Evans finalmente ficou convencido e aceitou. Por este filme, o ator recebeu $300 mil, mas em Vingadores, Era de Ultron ele embolsou 6,9 milhões. You really gonna do this now? There are men laying down their lives. I got no right to do any less than them. I can offer you a... X-Men. Inicialmente, 2 participações espaciais estavam no roteiro, a de Logan, ou Wolverine, e a de Eric Lencher o Magneto, ambos presentes no arco da Segunda Guerra Mundial. Magneto estaria em um campo de concentração e Logan seria um soldado norte-americano. Os 2 personagens foram riscados devido a problemas com os direitos autorais. Hoje a Marvel Studios detém os direitos dos personagens de X-Men devido à fusão da Fox e da Disney em 2019. Escudo. Nos quadrinhos, o escudo do Capitão América é feito de uma liga com vibrânio e adamantio. O vibrânio torna o escudo capaz de absorver qualquer pancada que receba, enquanto o adamantio lhe confere, quase, invencibilidade. Porém, como o adamantio faz parte do arco dos X-Men, cujos direitos são da Fox, o escudo acabou sendo apenas de vibrânio neste filme. Entretanto, ninguém nunca soube como o vibrânio chegou nas mãos de Howard Stark. Nos quadrinhos, em uma série limita de 2010, chamada Capitão América, Pantera Negra, Bandeiras de Nossos País, ficamos sabendo que o vibrânio foi um presente do Rei Azari, avô de T'Challa, que conhece Steve Rogers, Nick Fury e o Comando Selvagem na Segunda Guerra Mundial. Congratulations. You just got promoted. Mr. Stark? I had some ideas about the uniform. Peggy Carter. Esta é outra personagem que foi remodelada para o cinema, tal como Bucky. Nos quadrinhos, Peggy é uma norte-americana que se muda para a França para se tornar parte da Resistência, em 1943. Lá ela conhece o Capitão América, com quem tinha um breve romance, sem saber que ele era Steve Rogers. Para o cinema, Peggy pega emprestado boa parte da história de outra personagem, a Tenente Cynthia Glass, que apareceu nos quadrinhos em uma minissérie em 1991, que recria a história original de Steve Rogers. A principal diferença entre as duas é que Glass era uma espiã alemã. Steve Rogers McGrinhow. Uma das coisas mais incríveis do longa é a transformação corporal de Steve Rogers devido ao soro. Para conseguir um efeito tão realista, era preciso recorrer à tecnologia e ao bem e velho dublê de corpo. Esta parte ficou com o ator norte-americano Leander Deane. Primeiro, Evans gravava a cena. Em seguida, Deane assistia e memorizava a postura corporal de Evans a fim de imitar os movimentos da maneira mais precisa possível. Depois gravavam uma imagem sem os atores principais de maneira a usar o fundo quando montassem a cena com a cabeça de Evans e o corpo de Deane montadas em computador. Outro truque foi colocar os atores em plataformas para mostrar Roger sendo bem alto. Mas Evans e Sebastian Stan têm a mesma altura, a queda do avião.
A morte de Steve na década de 1940 é semelhante à sua morte nos quadrinhos, mas a conversa pelo rádio com Peggy e a decisão de derrubar o avião foram criados para o filme. Nos quadrinhos, Steve foi arremessado de um avião momentos antes de explodir com Buck a bordo. A cena no filme é na verdade uma referência ao clássico filme de guerra britânico, A Matter of Life and Death de 1946, onde um piloto da Força Aérea Britânica, chamado Peter Carter, é capaz de falar com uma operadora de rádio minutos antes de se lançar de um avião sem um paraquedas. Capitão América, o primeiro Vingador, ganhou uma série derivada. Agente Peggy Carter, personagem de Hayley Atwell, fez tanto sucesso na sua aparição no filme, que acabou ganhando uma série derivada, que durou 2 temporadas no canal ABC. A série tinha como premissa os acontecimentos que sucederam o desaparecimento de Steve Rogers após Capitão América, o primeiro Vingador. A importância do Capitão América nos Vingadores. Apesar de receber o título de primeiro Vingador, o herói não é conhecido nos quadrinhos como o primeiro Vingador da famosa equipe de herói da Marvel. Ainda que tenha se tornando um personagem de peso dentro da equipe mais conhecida da Marvel, a primeira formação da equipe nos quadrinhos contou com o Homem de Ferro, Thor, Homem-Formiga, Vespa e Hulk. O Capitão América passou a integrar a equipe, um ano após a primeira aparição da equipe nos quadrinhos. A primeira aparição da Hydra no MCU. Capitão América, o primeiro Vingador é o primeiro filme da Marvel que trata diretamente a existência da Hydra. Sabe-se que muito mais do que a consolidação de Thanos no MCU, a organização criminosa também foi relevante para a construção de diversos acontecimentos, que tiveram seu pontapé no filme. O vilão do filme. O grande vilão de Capitão América, o primeiro Vingador, é o Caveira Vermelha, interpretado pelo ator Hugo Weaving. Nos quadrinhos, o vilão sempre foi um dos mais relevantes da Marvel e o que mais esteve presente nas histórias do herói. Entregando uma das melhores atuações, em comparação com os vilões apresentados posteriormente no MCU, o ator Hugo Weaving não retornou ao papel, devido à rotina de preparação de maquiagem do Caveira Vermelha. Inicialmente, o roteiro de Capitão América, o primeiro Vingador, apresentaria ainda mais elementos dos quadrinhos do personagem, mas algumas decisões fizeram com que alguns elementos do filme fossem alterados. Entre eles, o filme contaria com 3 vilões, sendo eles o Barão Zemo e o Barão Von Strucker. Ambos foram retirados da versão final e acabaram aparecendo em futuras produções do MCU. You actually did it. Who the hell are you? The boss of many.